quero voltar aqui pro negócio que vai acontecer no domingo. Nossa. Um confrontinho aí. Nossa. Entre Flamengo e Bayern de Munique. Cara, vou te falar. Eu fiz o melhor futebol do mundo mais cedo, e aí a Monique participou. Falou, e eu ainda perguntei pra ela, falei, pode até dar uma zebra, mas acho difícil. Não, acho difícil. Vamos ver o que o Benfica vai conseguir fazer contra o Bayern. Quando eu vi a escalação... Do Bayern? Hoje eu estava na redação, mais cedo, na redação do Rio de Janeiro, da TNT Esportes. Aí o nosso grande Feijó, que nosso produtor, craque, quando ele me mostrou a escalação, eu e ele olhamos um pro outro e falou... Vamos pegar o Bayern. Tá esquisito. Tá esquisito. Porque era um time muito mexido. Muito mexido. Stanisic jogando de zagueiro. Mas entraram também, né? Mas aí Gol anulado. É igual o que aconteceu com o PSG também, né? O Luiz Henrique, com 5 minutos do segundo tempo, falou: não vai dar, não, vamos trazer. Mas também. E a bola não entrou. A bola não entrou, o goleiro foi melhor em campo, mas é isso. Mas aí é que tá, Jorge. Tem alguma galera nas redes, não sei se quem está aqui no chat pensa isso, se o Benfica conseguiu vencer o Bayern, por que o Flamengo não conseguiria? Ok, mas é só lembrar do que o Vitor Santos está tratando aqui. O Benfica venceu um Bayern que não vai enfrentar o Flamengo. Pois é. O Bayern que o Flamengo vai enfrentar no domingo será outro. É outro. É outro Bayern, completo. Também, vamos lembrar que o Bayern de Munique sofreu na segunda rodada para ganhar do Boca. O mesmo Boca que conseguiu tomar um gol do Auckland City hoje, né, de um time semi-amador. Um é garçom. E eles saíram felizões, né? Um é garçom, outro é motorista de Uber. O autor do gol, nosso bravo Christian Simon Gray, é professor de ensino médio e pediu 15 dias de licença na escola para poder jogar a Copa do Mundo. A comemoração dele foi bem maneiro. Inacreditável. E o Boca tomou gol desse time. E o Boca fez o Bayern suar para ganhar o jogo. Então, assim, tem jogo? Tem. O que alguns times desse Mundial, os europeus principalmente, do Prime, né? Porque o Bayern é primeira prateleira, o Bayern é do topo, não é... O Dortmund é segunda prateleira, o Bayern é primeira. Sim. Essa galera da prateleira do Bayern passa uma sensação de que pode acelerar a partir de agora. Sim, foi levando a primeira fase, foi administrando a primeira fase, hoje estava ali classificado, poupou, e essa é uma igual a gente preocupação. no videogame, né? Não usou todo o turbo. Isso. Aquele nitro que você joga no videogame, que você aperta ali, ele ainda não usou o nitro. O que não desmerece em nada o que o Botafogo fez com o PSG, o que o Flamengo fez contra o Chelsea, né? O bom jogo que o Fluminense fez, apesar de não ter vencido o Dortmund, mas o Dortmund não é dessa prateleira, repetindo. Então eu acho que essa é uma preocupação. A gente está falando muito de como eles encaram, de como a gente encara. Eu acho que existe essa possibilidade. Se eles levarem o Mundial do jeito que estão levando até agora, essa pode ser uma boa notícia para o Flamengo. Se eles resolverem de fato acelerar, vamos entrar na brincadeira de um jeito diferente, com a qualidade que tem, fica um jogo muito difícil para o Flamengo. Vê, se liga no comentário do Nelson Lucas ali, ó. Todo goleiro vira o Neuer contra o Flamengo. Agora, vamos enfrentar o original. Será que agora o Neuer vira outra coisa? Maravilhoso. Será que o Neuer vira o Cleiton? Porque é sempre o Cleiton que vira o Neuer contra o Flamengo. O social media do Flamengo tem o desafio para domingo, produzir bons conteúdos, né? Caso o Flamengo consiga furar o Neuer. Porque no Flamengo e Vasco desse ano, durante o jogo, o Flamengo postou, né? Virou o Neuer, que era o Léo Jardim pegando tudo, né? 0x0. Aliás, o Flamengo foi tão bem depois do jogo contra o Chelsea que o Fredinho hoje falou que na Inglaterra a galera não estava muito preocupada e tal. Quando viu o que o Flamengo estava fazendo, pegaram um ar, começaram a ficar atentos, estão secando o Mengo. Os portugueses pegaram pilha, os ingleses pegaram pilha. Eles vão mudar, se não for nessa edição ainda, na próxima, eles vão chegar com outra cabeça no Mundial. Nesse campeonato, eu queria dizer que não dá para eles, né? Brigar com a nossa criatividade dentro de... posts, memes, comentários. Se tivesse um campeonato mundial de comentários em post, o Brasil o humor britânico não te pega? Não, ele até pega, ele só vai ser espancado se você pegar ali. Ele não aguenta com nós. Não aguenta. Ele não pega, né? Você olha as premiações e fica... Eu não entendi, era pra rir? Exatamente, me avisa aí. Tem uma questão, a boa parte do Flamengo tem a percepção que goleiros medianos, quando enfrentam o Flamengo, viram goleiros maravilhosos. Então, essa piada virou instantânea, né? Do Neuer, agora o Flamengo enfrentando o Neuer. Assim, tem um quê que... Se você pega o primeiro jogo do Bayern, que é contra o Auckland, acho que tem pouquíssimo de espremer para avaliar, né? Sim. Então, 10-0 e tudo.
não tem muito o que avaliar. Você pega o jogo contra o Boca, é um jogo que o Bayern jogou com muito volume de jogo, teve muitas oportunidades. O jogo chegar até os últimos 5 minutos empatado não traduz o que foi o jogo. Nem de perto. Mas o Bayern correu o risco de tomar a virada depois E o Bayern sofreu muito com acelerações, com jogadores colocando velocidade pelos lados. O gol do Merentiel é assim. Depois o Boca tem 2 jogadas acelerando pelo lado. Hoje o Benfica, primeiro tempo, primeira meia hora, acelerou 3 vezes pelo lado direito, levou perigo nas 3 vezes, inclusive o gol, que é uma jogada que o Di Maria acelera, dá a bola no Pavlidis, se eu não me engano, e aí tem o giro e o Sheldrup. É isso, né? Sheldrup. Sheldrup. Ele faz o gol lá na batida. Então, assim, o Bayern... a gente acompanhou muito a temporada do Bayern aqui dentro da Champions, alguma coisa de campeonato alemão também, mas principalmente da Champions. A temporada do Bayern, ele concedeu possibilidades defensivas o tempo todo. O tempo todo. Então, pode ser. Eu acho o Bayern favorito para o jogo, acho que o Bayern tem mais recursos que o Flamengo se ele esticar a corda, mas eu acho que é um jogo que o Flamengo pode ter suas oportunidades também, pode ter a sua chance de vencer o jogo. A Produça abriu enquete perguntando: o Flamengo venceu o Bayern. Zebraça? É normal ou dá pra sonhar? O que deu aí, minha Produça? Tava parelha a coisa, não tava, não? 41% dá pra sonhar, mas é surpresa. 29% é zebraça. E 29% é normal, isso é Flamengo. É normal, isso é Flamengo. Foi a possibilidade que a produção colocou ali. Ficou então, parelho o negócio. Essa resposta do Company me chamou muita atenção, porque num primeiro momento, quando eu estava lá, junto com o nosso grande Feijó, a gente chegou a essa conclusão. Acho que na cabeça do Bayern, enfrentar o Flamengo e o Chelsea dá no mesmo. Será? Pelo que está dito ali. Pelo que está dito ali, eu acho que é isso. Eu acho que ele falou... É que a gente só precisa entender se é o discurso para fora ou se é o pensamento lá de dentro também. Então, tem um ponto que é o jogo seguinte. Você cruza com o PSG O jogo seguinte, o Bayern trocou enfrentar provavelmente Palmeiras aqui é ou o caminho, Botafogo. Né? Só pra galera ver. O Bayern trocou de enfrentar provavelmente Palmeiras e Botafogo para enfrentar PSG... para enfrentar provavelmente o PSG. Aí eu acho que faz diferença. Eu acho que num primeiro momento, na cabeça do Bayern era... Cara, se a gente fosse dar nota, na cabeça do Company devia ser assim, o Chelsea é 7, o Flamengo é 6. Ou ao contrário, na cabeça dele. O Flamengo é 7, o Chelsea é 6. Então vou dar uma poupada aqui, que se não der pra... Eu tô precisando descansar meus jogadores, vou dar uma poupada. Se não der pra ser primeiro, se não der pra ser primeiro, vai ser coisa. segundo. Na minha cabeça vai mudar muito pouco. Agora, o confronto seguinte eu acho que o PSG com a corda esticada, ele é substancialmente mais forte segundo tempo... do que Palmeiras e Botafogo. Como seria também com o Flamengo. Só para não parecer que eu tô puxando o sardinha. Não. Se fosse o Flamengo no lugar do Palmeiras, enfrentar o PSG nas quartas é muito mais difícil do que enfrentar Flamengo ou Botafogo ou Palmeiras. Mas isso não pode fazer o Bayern tomar a decisão... É porque já poupou hoje. Mas de quem sabe, inclusive, querer rodar pensando que vai pegar o PSG nas quartas? Mas eu acho que no segundo tempo hoje não rodou. Hoje, quando entrou a cavalaria no segundo tempo, cara, os caras correram pra empatar o jogo. Correram pra empatar. E acho que até, se você for olhar o jogo, até mereceu. O Bayern no segundo tempo mereceu ter empatado o jogo. O Sané recebeu 2 bolas, ele e o goleiro, e ele chutou as 2 em cima do goleiro. Não é como se o Bayern tivesse tomado a decisão de falar assim, olha só, vou poupar, e a partir do momento que tá 1-0 o Benfica, falar, tá, show, beleza, vai, já entendi. Não vou gastar energia nenhuma. Não é verdade. Não no aconteceu. Segundo tempo, o Bayern colocou a cavalaria pra empatar o jogo, talvez até pensando nisso que o Vitor Sérgio tá falando. Mas o Bayern se esforçou para pegar essa primeira colocação hoje no segundo tempo, mas a bola não entrou, né? Aí tem um ponto, Jorge, que acho que, principalmente pensando no estilo do Felipe Luiz, que é muito claro, as ideias de jogo que o Felipe Luiz coloca em campo e fala, porque ele fala muito também sobre as ideias de jogo dele, é uma ideia de propor jogo, é uma ideia de pressionar o adversário, e ele fala muito sobre isso. Você acha que ele vai conseguir manter a mesma coisa? Eu acho que ele vai tentar... eu acho que o Felipe Luiz, ele tem se caracterizado por
manter uma mesma filosofia, né? Eu costumo enxergar o Flamengo do Felipe Luiz dessa forma, principalmente você pega ali o início do jogo, né? Quando o Flamengo tenta ter o controle, o Flamengo tenta ter aquele protagonismo inicial, tenta marcar ali a sua identidade, o seu território no jogo. O Flamengo faz a mesma coisa contra o Chelsea, contra o Esperance, quando joga com um boliviano na altitude, quando joga com um pequeno no Carioca, quando joga com o Palmeiras no Aliança, ele tenta pelo menos começar o jogo do mesmo jeito e aí ver o que é possível fazer, né? Às vezes ele vai ter o controle, às vezes o adversário, às vezes a bola vai entrar cedo e o jogo vai clarear, os espaços vão abrir, às vezes vai demorar para entrar e aí fica um jogo mais tenso, fica um jogo mais dramático, mas essa característica está sempre presente. Eu não vejo... Por exemplo, o Botafogo contra o PSG. O Botafogo do Campeonato Brasileiro não é aquele. Sim. Não é aquele que se defende, que sai para ter 1, 2 contra-ataques no jogo. É o time que propõe, vai para cima. Ele adaptou para pegar o Paris Saint-Germain. Eu não vejo o Felipe Luiz fazendo isso. Eu acho que até pela qualidade de elenco que ele tem, né? Pelas ideias, pela ousadia e pela força que tem, eu não vejo ele fazendo. E acho que pela característica, né? Você Do pega quê? Do Felipe? dois jogadores. Dos jogadores. Você pega. Quem são os jogadores. O meio-campo que funcionou do Renato Paiva? Você tem Gregory, Marlon Freitas e Alan. Os três são 3 volantes que saem muito bem para jogar. Perfeito? Perfeito. A gente sai muito bem para jogar. Se precisar, eles saem. Mas agora, muito bons volantes. tem uma capacidade de pegada muito grande. Quem no Flamengo tem essa pegada? O Jorginho não tem essa pegada, o Pulgar não tem essa pegada, o Alan não tem essa pegada, talvez o Everton Araújo seja quem mais tem essa pegada. Então, assim, até por características, vamos supor que o Felipe Luiz deu a maluca nele, ele entra e fala assim, gente, ó, vamos pegar o Bayern. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Luiz Araújo, vou tirar o Arrascaeta, vou entrar com 4 volantes e a gente vai ficar com as costas na parede. Contra-ataque. Os jogadores vão olhar e falar, professor, tem certeza? A gente não sabe fazer isso, não. Até porque característica. Não só característica. E aí, quando a gente fala a característica, não é do meio pra frente só. A característica do Léo Pereira e do Léo Ortiz não é sofrer 90 minutos. Exatamente. Não estão treinados pra isso. Conseguem fazer, como o Flamengo fez contra o Corinthians no ano passado, quando teve o Bruno Henrique expulso? Acho que consegue, dá pra fazer. E ainda botou o Fabrício Bruno. E ainda botou Lembra o Fabrício que Bruno. Ficaram 3 zagueiros. Ficou linha de 5, né? Ficou linha de 5, exatamente. Então eu acho que o Flamengo vai disputar a posse de bola com o Bayern. Vai tentar. Não tô dizendo que vai ganhar, nem que vai passar. Pode ser que seja 80-20 posse de bola. Mas acho que a estratégia do Flamengo vamos tentar dividir posse de bola aqui. Porque pro Flamengo, eu acho que contra o Bayern, quanto mais tempo o Flamengo tiver a bola, menos tempo ele tá sofrendo. Pelo estilo de jogo do Bayern e pelo estilo de jogo do Flamengo. Cara, os caras têm o Harry Kane. Qualquer bola que passe perto dele, ele vai arranjar um pivô, ele vai arranjar uma finalização. O Olise, cara, se você deixar ele com muito tempo na bola no pé dele, cara, a capacidade de drible que ele tem, de finalização, então você não pode. Então você tem que dividir posse de bola. E o Flamengo, por característica, também tem esses jogadores. Acho que preencher meio de campo, o Gerson é um cara que eu acho que vai ser muito importante. Imagino que o Gerson vai jogar pelo lado direito. Acho que vai ser a mesma ideia de jogo contra o Chelsea. O Gerson pelo lado direito, o Jorginho e o Pulgar centralizados, pro Flamengo tentar, no sem bola, baixa todo mundo, 2 linhas de 4, deixa o Bruno Henrique, o Plata e o Arrascaeta fazendo pressão no zagueiro e baixa 2 linhas de 4 e vamos pressionar o portador no meio de campo. Porque eu acho que se tentar voltar muito, fechar linha de 5, etc., acho que vai ser mais difícil. O Arrascaeta, na saída do campo, falou assim, a gente não abre mão do que é Flamengo, Perfeito. da nossa forma de jogar. Então, é isso, né? Acho que no fim passa muito por isso. Claro que o contexto do jogo pode nos levar a ver outra coisa. Mas uma coisa é o que o jogo te fez passar e outra coisa é o que você entrou disposto a fazer. Acho que isso é a principal coisa. Pode ser que nós, no domingo... 4 da tarde, né? Não, 5 da tarde. No domingo, 5 da tarde, a gente bote para ver o jogo e veja o Bayern amassando o Flamengo na posse de bola. Pode ser. Mas vai fazer isso pelos méritos do Bayern, não porque o Flamengo escolheu ficar com as costas na parede. Eu acho que isso não vai acontecer. Acho que essa decisão do Flamengo, vou ficar com as costas na parede, não vai acontecer. Pode ser que o Bayern se imponha. E aí é mérito do Bayern, porque a gente está falando de um time de primeiríssima prateleira, um dos melhores do mundo, era um dos favoritos da competição. E aí acho que esse é um ponto presente no debate. Mas eu acho que o Flamengo dizer: vou mudar a característica e vou botar as costas na parede, eu acho que isso não vai acontecer. E acho que soma um fato, por exemplo, vamos pegar Bruno Henrique, Arrascaeta... Só um ponto aqui, desculpa, Wallace, pra pegar o gancho que o Vess falou. É que não necessariamente você mudar a postura é você colocar as costas na parede, né?
Eu não acho que o Botafogo entrou em campo contra o PSG e disse, vou colocar as costas na parede. Porque, inclusive, o Botafogo não botou as costas na parede. Ele não botou as costas na parede. Se você for ver, o John não fez 5, 6 defesas no jogo. Pra mim, as costas na parede é você tá sendo sufocado. O Botafogo não foi... Bombardeado o tempo todo. Exatamente, o Botafogo não foi sufocado. Então, eu acho que dá pra você ser colocado com as costas na parede e acho que dá pra você se colocar. Mas acho que, por exemplo, o Botafogo contra o PSG, eu não acho que ele colocou as costas na parede, nem que o PSG conseguiu empurrá-lo ali. Eu acho que ele ficou ali, quem sabe, próximo. Ficou protegendo a parede. E o PSG em nenhum momento conseguiu empurrar. Eu tenho essa sensação. Acho que são coisas diferentes pra mim. Que soma pro Flamengo, vamos botar alguns jogadores, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson, são caras que enfrentaram europeus 2 vezes, né? 2 ingleses, o Liverpool e o Chelsea. E a característica do jogo do Flamengo nesses 2 jogos foi propor. Isso aí. E eu acho que isso também pesa pros caras. Eu acho que eu concordo com o Vitor quando ele fala de se o Felipe Luiz vem no vestiário e falar assim, cara, vamos recuar, vamos jogar aqui fechadinho. Eu acho que até esses caras, não sei se vão. E o Felipe esteve lá, né, em 2019 também, em campo. Então, as 2 experiências que o Flamengo teve contra Liverpool e contra Chelsea, eu acho que elas pesam até na cabeça desses caras. Porque também, Tainá, vamos falar a verdade, você fazer um jogo duro contra o Bayern de Munique dentro da tua característica e ser eliminado numas oitavas de final, cara, volta pro Brasil, treina pro Brasileiro, treina pra Libertadores. Como foi Flamengo e Liverpool, e a voltou conta pra cá grande. E a conta tá paga. O Mundial do Flamengo, se ele perder jogando dentro da lógica dele... O Flamengo não tomar porrada do Bayern de Munique? O Flamengo não tomar 4-0 do Bayern de Munique? Vai voltar pra casa com sensação de... Cara, beleza. Jogamos o Mundial, ganhamos do Chelsea. Você fez simulação? Eu fiz algumas simulações. O Flamengo caía onde? O Flamengo caía nas oitavas de final pro Bayern de Munique. E você? A gente fez... Não, eu não fiz isoladamente. Eu fiz Mas aquela com a gente lá, né? O Renato aconteceu? e o Flamengo caía nas oitavas. Eu fiz também. O Flamengo caiu nas oitavas pro Bayern de Munique. Só caiu invertido, né? Com o Bayern passando em primeiro e o Flamengo passando em seria segundo. o segundo do grupo. Mas é isso. Se o Flamengo cair pro Bayern de Munique, salvo se ele tomar 5-0, se ele cair ali 2-1, 3-1, vai ser o que ele... E ainda passando jogando em primeiro, no seu estilo também. Ainda passando em primeiro, com assim 7 seria pra pontos. qualquer um, né, velho? Assim Se o seria City pra cair qualquer pro Bayern de Munique nas oitavas, exatamente. se o Real cair pro Bayern de Munique, se o PSG cair... É o Bayern, Eu acho. E aí Então, tem assim, a discussão muito doida, né? Se o Flamengo pega o Benfica, o Flamengo passou em primeiro, pega o Benfica. O Flamengo cai pro Benfica nas oitavas de final, aí é outro negócio. Aí é outro sabor, é frustrante. Outro negócio, é outra parada. isso. Tem que olhar o jogo também, né? Tem que olhar o jogo. Agora, Flamengo e Bayern. O Bayern tem um expulso. Com 5 minutos de jogo, o Flamengo cai, fica frustrante também. Como diria Ricardo Martins, é futeboles. Mas aí acho que depende. O Renato falou sobre isso outro dia e eu concordo com ele. Renato Rodrigues, nosso colega. E aí eu concordo com ele, assim, não dá pra gente achar que o Felipe foi gênio e foi muito bem quando o Flamengo teve um expulso contra o Corinthians e ele conseguiu fazer o Flamengo jogar tão bem aquele jogo e a gente elogiar o Felipe naquela oportunidade. E aí se o Bayern consegue ter um expulso e jogar muito bem, de alguma forma se defender bem, e a gente achar que é vergonha o Flamengo não conseguir passar por cima. Acho que a gente tá falando coisas diferentes. Eu não vou falar de vergonha, mas eu acho que a frustração do torcedor fica. Sim. Tipo assim, os caras sangraram. O Deus, que assim, Deus, esse cara, ele sangrou, tá com 1 a menos. Pô, perdi o jogo mesmo assim. Sim, a frustração, ela é inegável. Só que é isso, cara. Você vai jogar contra o Flamengo. Aconteceu nesse Mundial, né? O Pachuca jogou um a mais por 90 minutos e perdeu pro Real de 3-1. Total. E eu tenho certeza que os caras foi ficaram expulso frustrados. com 7 minutos, sei lá, o zagueiro. Então, com o Courtois revoltado com ele. Pela verdade. segunda, porque é a segunda vez também que ele mete a mesma, né? Não tá dando pra defender o Ascenso também. O Ascenso deveria voltar pra Espanha e ir pra aquela dança de salão. Porque ele tá querendo agarrar os outros, tá querendo estar juntinho das pessoas. Faz uma dança de salão pra você ficar agarradinho. Você dança bem, ô Vitor Sérgio? Nossa senhora, Você eu mandaria dançando... bem na hora. Se você quer dos famosos, dá pra contar contigo ano que vem? Se você quer saber se eu danço bem, é só você ir ou no meu Instagram, ou no da Tainá, ou no do Formiga, ou não sei mais de quem. É Rafinha. Do Rafinha, e olhar lá a gente tentando fazer o 2 pra lá, 2 pra cá. Livre, Nem isso. Nossa senhora, é uma tragédia. É complicado. A gente fez isso no palco da final da Champions. Rapaz. Eu jogo nesse time aí também. Bastante complicado. Pensando aqui em peças, tá? Vocês acham que o Danilo tá cavando uma vaguinha de titular na zaga do Flamengo? É difícil essa conta, né? Porque o Léo Ortiz e o Léo Pereira também. Eu acho que é muito jogar a camisa pra cima, sabe? Esses 3 aí, jogou a camisa pra cima, quem jogar,
eu acho que vai estar num nível muito parecido. Algo de eu ter acho... mais experiência europeia. Mas o que significa, Tainá? Curiosamente, eu acho que o Léo Ortiz está um passo à frente dos dois. Eu acho que é Léo Ortiz e mais alguém.